Pessoal, tudo bem? Boa tarde, hein? Boa tarde, bom dia, dependendo do horário. Ó, meio-dia e um marcando aquele computador ali, o meu marcando meio-dia. Então é o seguinte, boa tarde, certo? Boa tarde para você que está conosco, acompanhando a partir de agora a live do Terceiro Tempo. Falamos ao vivo dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Para você que nos acompanha pelo Facebook, no Facebook oficial do Terceiro Tempo, página oficial do Terceiro Tempo, e para você que nos acompanha também no YouTube através do canal oficial do Milton Neves. Valeu? A partir de agora nós vamos falar da primeira rodada do Campeonato Paulista, que começa nesta quarta-feira, algumas partidas com o Palmeiras e o São Paulo em campo neste primeiro dia. Mineiro já começou, Carioca já teve segunda rodada, começo de segunda rodada, hoje tem sequência. No Rio Grande do Sul também o campeonato começando, a Copinha já com finalista, definição do segundo finalista hoje, o Martinelli brilhando no futebol inglês, e a gente vai falar sobre tudo isso agora aqui na nossa live do Terceiro Tempo. Você pode participar respondendo a nossa pergunta do dia, curtindo, comentando e compartilhando a nossa live com as suas redes sociais. Compartilhar é sempre bastante importante também para a gente chegar a mais pessoas, tá bom? E a pergunta da nossa live hoje ela é simples. A gente aboliu aquela pergunta assim: qual é o favorito para conquistar o campeonato? Né? Algo que a gente já tinha dito aqui na segunda-feira, né, Lucas? Sim. Então a pergunta é a seguinte: qual será a quarta força do Campeonato Paulista de 2020? Tá bom? Para você participar agora, e é claro, comentário livre também. Você pode comentar e perguntar aquilo, sobre aquilo que você quiser, a respeito daquilo que você quiser, tá bom? Para mim, Frank Fortes, e também para o Lucas Reis, que está conosco nesta live, enquanto eu compartilho aqui o seu boa tarde. E aí, Frank? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Um abraço para todos. Essa discussão é sempre interessante. A gente chegou a pincelar sobre esse assunto na última segunda-feira. E nós lembramos que o Corinthians foi considerado quarta força quando conquistou o primeiro Campeonato Paulista lá com o Fábio Carille. 17, né? 17, e isso incomodou demais os corintianos na época. E eles passaram o ano inteiro falando, falavam que nós éramos quarta força, nós éramos quarta força. Eu acho inclusive que o livro que o Corinthians lançou sobre a conquista daqueles títulos brasileiro e paulista tinha no título alguma referência à quarta força. Então é sempre polêmico e de certo modo pode até virar combustível para alguns jogadores, para alguns clubes, enfim. Para ser muito direto, eu acho que nós temos uma quarta força clara no futebol paulista. Clara? Clara e evidente. É óbvio que quando a bola rolar tudo isso pode se modificar e tomar um rumo completamente diferente, mas para mim hoje o Santos está atrás dos seus três rivais. O Santos tem um elenco mais fraco do que São Paulo, Corinthians e Palmeiras. E aí pode surgir o argumento, mas o Santos foi vice-campeão brasileiro, ficou na frente dos três paulistas no ano passado, etc. É verdade, aquele trabalho do Santos foi um ponto fora da curva, o normal não seria aquela campanha. E ainda assim, mesmo fazendo aquela campanha, naquele momento o Santos já tinha, pelo menos na minha opinião, um elenco pior que os seus rivais. O São Paulo, para mim, tem um elenco melhor que o do Santos, sim. O Corinthians, tão criticado no ano passado por conta do seu elenco, para mim era um elenco, na pior das hipóteses, do mesmo nível do Santos, não achava um elenco pior, e o Palmeiras nem se fala, o Palmeiras para mim é o melhor dos paulistas em termos de elenco. Então, neste momento, o Santos me parece ser, vamos lá, a quarta força. Mas, óbvio, quando o campeonato começar, pode ser que Jesualdo Ferreira esteja fazendo uma pré-temporada incrível e o Santos ache algumas soluções táticas e até técnicas que coloquem o time num nível acima do que estamos imaginando nesse momento. E pode ser inclusive que, por exemplo, o São Paulo, que para muitos é a quarta força, consiga o feito exatamente oposto. Pode ser que a pré-temporada seja ruim, que o time comece num nível ruim, enfim, isso pode acontecer. Mas, na teoria, a meu ver, o Santos está atrás dos rivais. Bom, e você? O que é que você pensa a respeito dos favoritos à conquista do Campeonato Paulista? E aqueles que podem ser zebras também. Se quiser apostar os rebaixados, pode mandar seu comentário aqui pra gente. O Mateuzinho Terê, ele é de Teresópolis, deve ser por isso que é Terê. Certamente. Mateuzinho Riat, ele dá uma boa tarde aqui pra gente. Boa tarde pra você também, ô Mateuzinho. O Antônio Madalosso.
Bom dia, daqui de Votuporanga, estado de São Paulo, e sem essa de quarta força do futebol paulista, minha opinião, e já digo, se bobear o Corinthians campeão paulista de novo, por que não? Candidato ao Tetra. Nelson Perim Guareschi, boa tarde, abraços para Guarulhos, salve Guarulhos, muita gente conhecida, muitos amigos aí na cidade de Guarulhos, onde nós estivemos outro dia, lá no estádio lá do Flamengo, né? De o Ninho do Corvo. O Ninho do Corvo, é isso mesmo. As duas equipes de Guarulhos mandam jogos lá? Sim, eu acho que sim. Acho que a AD Guarulhos e o Flamengo. Né? Acho que as duas equipes jogam... Porque o estádio é rubro-negro, né? Sim. Mas o estádio é municipal. Exato, mas eu acho que as duas equipes mandam jogos lá. Um abraço para a galera aí de Guarulhos. Bom, você começou falando do Santos, né? O que mais me admira aí com relação ao Santos, para a gente fazer uma análise individualizada dos grandes, pelo menos, é que assim, o presidente José Carlos Pérez concedeu uma entrevista ontem, né, ao lado do presidente do prefeito de Santos, para falar lá do retrofit, as homenagens que vai fazer ao Santos. Isso aí. E aí ele disse o seguinte, olha, o Gesualdo, falando do time, está num processo de observação, de análise do grupo. Poxa, estranho, né? E aí vai esperar o quê? Vai esperar sofrer alguns reveses para... vamos tirar esse, vamos tirar aquele, precisa contratar aquele, contratar aquilo. Eu acho que deveria estar mais adiantado o Santos nessa questão aí. Mesmo com o Gesualdo chegando agora. Parece um erro de planejamento, né? Parece que o cara não conhecia o futebol, não estava acompanhando o futebol brasileiro, ao contrário do Jesus. Não, e os próprios jogadores do Santos disseram que o Gesualdo começou o trabalho já os conhecendo algumas características e tal. Então, é esquisito. Não sei, é que assim, honestamente... Quando o Pérez se manifesta, o presidente do Santos se manifesta, eu sempre fico com uma dúvida do que é verdade, do que não é verdade, do que está acontecendo, do que não está acontecendo, porque ele fala demais e às vezes falta com a verdade, enfim. Então, vai saber se o Gesualdo falou assim, espera que eu vou avaliar e aí a gente vai contratar. Não sei se é verdade, a gente tem que acreditar. Se de fato isso estiver acontecendo, eu acho um erro, porque depois ele vai ter que trocar o pneu com o carro andando. Seria muito melhor, você contrata. Tudo bem, o campeonato vai começar, você não vai estar com o time pronto, totalmente entrosado, mas você vai ajustando. Mas pelo menos as contratações já estão ali. O Santos fez um pouco isso no ano passado, foi contratando conforme o tempo foi passando. Eu não acho uma boa ideia, porém a gente também não sabe que parecer o Gesualdo já deu. Não, para mim está suficiente desse jeito para começar. Vamos disputar o Paulista assim, e para o brasileiro a gente vê se reforça, se não reforça, etc. Pode ser que o treinador tenha dito isso. De qualquer forma, eu acho um erro. Olha só, o Cauê Marques, quarta força vai ser o Ramalhão. Ô Cauê, gostaria muito que fosse, viu? Mas bem menos, não vai dar esse ano não, assim, para o Ramalhão, não estou com esse entusiasmo todo. Apesar de quando eu estiver de folga, claro, pode bater lá no Brunão, que eu serei figurinha carimbada lá com o meu bandeirão do Ramalhão, torcendo para o nosso Santo André, beleza? O Mateuzinho está lembrando aqui que o Thiago Neves não é mais jogador do Cruzeiro, conseguiu um acordo lá com o Cruzeiro, né, está liberado para reforçar alguma equipe. Agora eu não sei qual equipe vai querer a presença aí do Thiago Neves depois de tudo que ele aprontou em 2019. Mas oficialmente ele não rescindiu o contrato ainda. O Jason Lisboa, que é nosso companheiro lá de Porto Alegre, jornalista dos bons, diga-se de passagem, ele diz o seguinte: quero ver vocês falando do Grenal na final da Copa São Paulo, kkkk, abração, 50% tá garantido, hein, Geis? Agora precisa combinar com o Oeste lá. O Oeste já surpreendeu, já eliminou o São Paulo. Não sei não, se bem que o Grêmio, para mim, eliminou o favorito da Copinha, que era o Vasco da Gama. Sim. Pelo menos dos jogos que eu acompanhei, a equipe que tinha demonstrado um futebol, do meu ponto de vista, melhor era a equipe do Vasco da Gama. O Grêmio conseguiu passar. E se nós tivermos um Grenal, vai ser fantástico aqui, porque vai ser feriado na cidade. Grenal é um clássico nacional, velho, né? E das últimas edições da Copinha aí, talvez esta fosse a que o Corinthians teria menos méritos se chegasse à decisão. Então, para te dizer que o jogo contra o Inter, apesar da derrota, talvez tenha sido uma das melhores partidas do Corinthians na Copinha. Vinha, sabe, na base meio capengando, meio que na sorte, assim, passando de fases, mas ontem contra o Inter até criou alguma coisa, mas acabou
falhando defensivamente, e a equipe do Internacional, muito oportunista, fez o que deveria fazer, né? As chances apareceram e eles marcaram. Eu acho que se nós tivermos um Grenal, vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Só para completar, Frank, que é curioso, eu concordo que o Corinthians não vinha bem, talvez tenha sido um dos melhores jogos do Corinthians na Copinha, e como o futebol é curioso, o Inter começou muito bem o jogo ontem, então fez 1-0 cedo e tal, estava bem no jogo. Quando o Corinthians equilibrou e melhorou no jogo, o Inter fez o segundo gol. Num erro de saída de bola, o Inter fez o segundo gol. Aí o jogo toma... Mas o Inter pressiona muito na marcação. Pressiona muito, força o erro, né? De ver. É interessante de ver mesmo. Mas só o que é curioso é isso, né? No momento em que o Corinthians equilibra o jogo, melhora na partida, o Inter chega ao segundo gol, e aí fica muito difícil para o Corinthians. Enfim, a classificação justíssima para o Inter, e seria bem legal, de fato, o Grenal na final. Valério, vamos conferir hoje a segunda semifinal entre Oeste e Grêmio. Valéria Cristina da Silva, boa tarde. Acho o Lucas, com experiência em Campeonato Paulista, possa ganhar pelo Palmeiras. Aliás, ele conquistou o último Paulista com o Palmeiras. Lucas, saiu Lucas, mas ela quis dizer Lucha, né? Corretora, a gente entende. Sim. Aí, lendo aqui, a gente 11 anos atrás. Ela é de Barrinha, São Paulo. Alô, Barrinha! Luca Monteiro, quarta força, ano passado ficou em segundo lugar. Seria o São Paulo, então? Eu não sei se o São Paulo ano passado era a quarta força. Não, eu acho que ele está querendo dizer que a quarta força deste ano ficou em segundo no ano passado. Acho que ele foi se referindo ao Santos. Não, se referindo ao São Paulo. Acho que ele está querendo dizer que a quarta força deste ano será o São Paulo, entendeu? Tá, agora eu entendi agora a frase. Perfeito. Bruno Oliveira, qual é a sua opinião sobre a eliminação do maior campeão na Copinha? Já falamos, hein? O Renato falou ontem sobre contratar o Thiago Neves. Ele vai querer um camisa 10. O Grêmio vai tentar, tá informando aqui o Jason. Rapaz... É que o Renato também, né? Com o Renato ele não vai querer cantar de galo, né? Tem isso também. Tem isso. E o Grêmio já havia tentado na temporada passada. O Grêmio chegou a cogitar a possibilidade de envolver o Luan. Envolveu o Luan numa transação para trazer o Thiago Neves, né? Então faz sentido, hein? Boa, Jason. A Valéria Cristina da Silva, boa tarde. O Lucha vai ganhar com o Palmeiras a experiência. Agora veio o Lucha certinho. E o Emerson Thiago, por que o Gabriel não jogou? Por que o Gabriel não jogou? Não sei. Gabriel. Qual Gabriel você está falando? Qual Gabriel? Qual Gabriel? Qual jogo? Alô Brasil, terra, anticonexão. Tá. E o Gabriel não vai jogar hoje, o Gabigol. Porque hoje tem Flamengo e Vasco no Campeonato Carioca. Bom, falamos do Santos. Para mim o Santos também é a quarta força. A terceira força para mim é o São Paulo. Mas você vê os times distantes? Não. Você vê o São Paulo próximo do Santos? Eu acho que no São Paulo a questão que vai atrapalhar é a questão organizacional, digamos assim. Que tem sido o problema do São Paulo frequentemente. E a ausência desses garotos aí no começo do campeonato também, os garotos que estão com a Sub-23, mais o Valse que está lesionado, se bem que o Valse não era titular, mas Antony e Igor Gomes, eu acho que o Diniz já pensava o time com eles. Então eu acho que o São Paulo para mim é a terceira força e o Santos é a quarta força. Concordo. Acho que o meu ranking é esse: Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. Olha aqui, o Bruno Oliveira, qual a sua opinião sobre o Corinthians na pré-Libertadores? Vai entrar na fase de grupos tranquilamente. Hoje, aliás, tem os possíveis adversários do Corinthians, San José de Oruro e Guarani do Paraguai, começam a se enfrentar hoje, fazem a primeira partida. O Ituano é a quarta força do Paulistão, escrevam aí, é o José Prado. Lembrando que, olha, a gente tem o Bragabu também pintando aí, se bem que fez 4 amistosos na intertemporada, perdeu 3, empatou 1. O que não quer dizer nada, porque está ainda não tem treinador. Tem o Vinícius Munhoz lá, que no ano passado foi técnico da Ferroviária, então ele tem experiência para comandar a equipe, mas não sei se é isso que a diretoria quer, né? Naufragou na negociação aí com o Carlos Carvalhal de Portugal, e o Vinícius está ficando. Então tem o Bragabu aí, Red Bull Bragantino, na parada também, pintando com possibilidade. Segunda força, Corinthians ou Palmeiras? Para mim, Corinthians. Eu odeio concordar com ele, porque eu quero criar cisanha, discutir. Então vota no Palmeiras. Eu acho o Corinthians um bom elenco, e por mais que o Palmeiras tenha perdido algumas peças, e quase todas, aliás, acho que todas propositalmente, né? De forma planejada, foi uma opção do clube, eu acho o Palmeiras o melhor elenco
de São Paulo e certamente um top 3 do Brasil. Então não tem como não colocar o Palmeiras como é sempre difícil falar isso, mas enfim, como o favorito ao título, assim como o primeiro favorito ao título paulista. E o Corinthians se reforçou bem, tem um treinador de muito bom nível, tudo bem que está começando o trabalho do zero, e já tinha um time de razoável para bom, na minha opinião, então acho que se mantém ali no segundo lugar. Rapaz, estou triste. Por quê? Porque eu estou vendo a imagem do Milton Neves aqui atrás na parede aqui. O cabelo tá da mesma cor. Putz, que deprimente isso, velho. Olha, envelheceu. Né? Pô, o Milton tá uns 70 anos já. Pelo amor de Deus. Eu ainda não. Agora, não, chateei, magoei. O Emerson Thiago tá falando do Gabriel do Timãozinho, que não jogou ontem, entendeu? E eu não sei mesmo, porque eu não acompanhei o jogo, só vi os melhores momentos, acompanhei os comentários aí de corintianos fanáticos que acompanharam a partida, certo? Olha, abertura do Campeonato Paulista, Novo Horizontino e Oeste. O jogo será lá no Jorge Ismael de Biasi às 5 da tarde desta quarta-feira, partida de abertura do Paulistão. Depois tem a Internacional de Limeira, jogo às 7h15 da noite contra o Guarani. As duas cidades ali na mesma região, né? Limeira e Campinas, pertinho. O destaque da Inter de Limeira é o técnico Elano, que é revelado pelo Guarani. Revelado pela Inter, na realidade, né? Categorias de base ele fez pela Inter. Eu achava que a categoria de base do Elano tinha sido no Guarani. Tô confundindo. Não, ele fez categorias de base lá na Internacional, mas foi pro Guarani. Tá. E do Guarani ele veio pro Santos. Sim, então perfeito. Então, sim, ele tem história nas duas equipes na realidade. Mas é o primeiro trabalho assim, profissional que ele começa desde o início de temporada mesmo. Trabalhou na formação do elenco, trouxe jovens jogadores emprestados dos grandes clubes de São Paulo, dos 4, aliás, tentando formar uma base jovem, porém promissora, o Elano, para a gente ficar de olho também no trabalho, sentir como é que pode ser o Elano aí como treinador, uma atração desse Campeonato Paulista. Aí às 7h15 também, lá no Novelli Júnior em Itu, cidade que dista 100 km da capital de São Paulo, para quem está fora aqui de São Paulo e não conhece, então é pertinho. Ali pela rodovia Castelo Branco, às 7h15 da noite tem Ituano e Palmeiras, a estreia do Palmeiras com seus meninos agora, né? São os ragazzi que estarão, deles apenas o Gabriel Menino aí como titular, mas o meio campo diferente, né? Porque o Felipe Melo passa a ser zagueiro, o Luxemburgo no Campeonato Paulista inicia insistindo nessa ideia que até agora não deu certo nos jogos lá da Flórida, não gostei do que eu vi. E o Bruno Henrique lesionou-se, então ele não tem, da dupla de volantes do ano passado, ele não tem nenhum dos dois para o meio campo na abertura do campeonato. Então ele vai de Gabriel Menino e Ramírez, ou Ramírez e Gabriel Menino. Sim. Nenhum dos dois tem característica assim, forte de marcação, né? Mas sabem marcar. Só que são jogadores que saem muito mais para o jogo. Pode ser um diferencial até para o Palmeiras, apesar da vulnerabilidade criada para o setor, né? Mas aí você parte do princípio que vai ser um time que vai ter mais a bola, que vai trocar mais passes e dois volantes de infiltração. O Ramírez a gente conhece. Quem não se lembra do Ramírez marcando um gol de cavadinha encobrindo o Vitor Valdez no Camp Nou numa semifinal de Champions League, né? Enfim, jogador super experiente e com muita qualidade. O Ramírez é um caso curioso, porque ele chegou mal da China, não jogava há muito tempo, com problema físico, com lesão, etc. Então vale ficar de olho nesse início de temporada dele para ver se ele começa a recuperar o bom nível. Porque se recuperar, o Ramírez é jogador para ser titular do Palmeiras e para se tornar ali dos principais atletas no futebol brasileiro como um todo, cara. Porque ele é muito bom jogador. Eu acho que está faltando a ele realmente ritmo e um pouquinho de confiança. Sim. Luca Monteiro, Santos 4 no RB Bragantino, 3 gols do Marinho, ele diz aqui. Amanhã a gente confere, hein? E o José Prado diz o seguinte: este ano traremos o 3º título paulista. Vai, Ituano! Hoje a primeira vítima vai ser o Palmeiras. Ninguém segurará o Ituano 2020. Que otimismo, hein? Boa! O Bragantino e o Ituano, ontem o Globoesporte.com deu essa matéria e a gente até comentava sobre isso lá na geral da Kiss FM na segunda-feira. O Ituano que tem o Vinícius Bergantin como técnico desde 2017. É o jeito de trabalhar do Juninho, né, que virou dirigente lá da CBF, afastou-se da função no Ituano, mas o clube continua sendo, entre aspas, do Juninho, né? Sim, então, gerido por ele e pelo grupo dele, né? É isso aí.
E o Luizinho Machado pergunta aqui, ó, será que esses meninos do Verdão irão vingar? Será? Eu não sei, eu acho que eles deixaram um bom cartão de visitas no torneio da Flórida. Jogaram com certa personalidade, o Gabriel Menino se destacando um pouquinho mais do que os outros, né, chamando a atenção, mas acho que o Patrick de Paula tem tudo para dar certo. E o Gabriel Veron é praticamente uma realidade, acho que pode contar com ele quando precisar, né? Quando o Vanderlei achar que resolver tirar o Rafael Veiga da beirada e colocar Dudu de um lado e Verón do outro, aí eu acho que fica, tudo bem que fica muito rápido o ataque, né? E talvez por não ter um setor esquerdo tão, digamos assim, tão forte, talvez por isso ele use um pouco mais o Rafael Veiga. Sim. Né? Eu acho que depende depende bastante do estilo de jogo que o Luxemburgo vai querer implementar. Porque se ele quiser um jogo de transição um pouco mais rápida, faz todo sentido ele ter o Gabriel Veron como titular. Agora, se ele for montar um time de mais posse de bola, de conservar mais ali a posse de bola, de trocar mais passes, faz mais sentido ter o Veiga, embora eu não goste do Veiga atuando pelo lado do campo. A gente vai ter que esperar para ver como os jogos se desenvolvem e como o time vai evoluindo. Olha, o Carlos Mansur diz o seguinte, o Santos não conta como força paulista. Que isso, rapaz? O Santos de Belo Horizonte. Então a terceira força é o São Paulo. Ué, mas se o Santos não conta, a quarta força pode ser a Ponte Preta, pode ser o Bragantino, pode ser o Ituano. Ué, aí o Santos seria quinta, sexta, oitava, sei lá, 12ª. Aí é a critério seu, né? Mas, pô... Peixão, Carlos. Pô, pelo amor de Deus. Acho que o Santos esse ano vai disputar o campeonato alagoana, por isso. Ó, melindrou o garoto, hein? Valéria Cristina da Silva, hoje é 3-0, Verdão, avante palestra! Luiz Carlos Santos Júnior está conosco, lá da Baixada, Rodrigo Garcia também. E aí tem São Paulo e Água Santa, 9h30 da noite. No Água Santa o destaque é o diretor de futebol, que é o Marcos Assunção. E o São Paulo estreando sem nenhuma novidade com relação ao grupo do ano passado. O que o São Paulo pode apresentar diferente é 2 semanas de trabalho de pré-temporada que não teve no ano passado. Não acho que mude muita coisa. Também acho que não. Até por isso, no meu ranking, o São Paulo é o terceiro. Acho que no seu também, né? O São Paulo acaba ficando como a terceira força. Eu acho o time de São Paulo bom, acho que é um clube muito instável, é um clube cheio de problemas. E tem uma questão importante que é o Fernando Diniz se provar como um grande treinador de time grande. O Fernando Diniz ele teve algumas boas oportunidades e a coisa ainda não andou. Embora eu goste do trabalho, simpatizo com as ideias. Mas é uma questão importante, assim, o São Paulo precisa engrenar. Aliás, o São Paulo precisa engrenar, o Fernando Diniz precisa engrenar. Me parece ser assim, o ano do ou vai ou racha, especialmente para o Diniz. Uma oportunidade de começar o ano num clube grande, com boa estrutura, com um bom elenco e precisa apresentar bom futebol. São Paulo não ganhou o Paulista desde 2005, não ganha um título de peso desde 2008 e não levanta nenhuma taça, não vamos contar a Florida Cup, não levanta nenhuma taça desde 2012. Então, se tem um time que precisa valorizar demais o Campeonato Paulista e precisa dar resultado no Paulista, é o São Paulo. Olha, o Luca Monteiro dizendo assim, Santos é o maior de todos, sem mais. O Carlos Mansur diz assim, não, estou falando times da capital. Não, mas nós estamos perguntando time do Paulista, né? O Campeonato Paulista não é disputado só pelos 3 aqui, né? O Emerson Thiago, quantos jogos o Pofechou vai durar no Palmeiras? Não sei, não faço ideia. Luziane Santos, é melhor deixar o Corinthians como a quarta força, isso incentiva os jogadores. Olha, em 2017 eles ficaram melindrados, eles ficaram falando de quarta força a temporada inteira. Fábio Carilli, aliás, que fim levou o Fábio Carilli, hein? Onde estaria Fábio Carilli, gente? Ninguém? Ninguém sabe? Red Bull Bragantino está sem técnico, não chamou o Carilli. Está longe de fazer parte das ideias. Olha, Ferroviária dispensou o técnico há uma semana do campeonato, não chamou o Fábio Carilli, contratou o Sérgio Soares. Poxa vida, quantos times aí? O Botafogo já perdeu 2, será que estão pensando no Fábio Carilli lá no Rio de Janeiro? Hein? Bom, o Corinthians, o atual tricampeão paulista, estreia nesta quinta-feira. O jogo será em casa contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto às 9h30 da noite. Qual a expectativa para ver o Corinthians no Paulistão, hein? O Corinthians apresentou bons minutos na Florida Cup, o Palmeiras também, mas
O Corinthians chama a atenção por mudar bastante as ideias de jogo, né? É uma mudança mais brusca. E a expectativa é de ver um Corinthians dominante, um Corinthians propositivo, né? Um Corinthians que tem a bola, que ataque, que crie e que desencante alguns jogadores, especialmente o Luan. Não tem o Cantígio, que não foi inscrito a tempo no Campeonato Paulista, ele não apareceu no bid, então não pôde ser inscrito no Campeonato Paulista. E o Cantígio foi bem nos primeiros amistosos, não foi um super destaque, mas foi bem e seria já importante já iniciar o campeonato ganhando experiência, ganhando entrosamento, enfim. É um desfalque que pode ser sentido. O Richard é quem deve jogar aí, não é um jogador dos mais confiáveis, mas o Corinthians, é impossível dizer que o Corinthians não é favorito para iniciar o Campeonato Paulista com vitória. Olha só, o Tarsis Correia mandando um salve aqui para Campo Mourão, né? Ele é lá de Campo Mourão, no Paraná. O Rodrigo Garcia, Frank, se Deus quiser, neste ano os dois times fura-olho do Corinthians, o Flamengo e o Palmeiras, nos casos de Michael e Rony, não vão ganhar nada. Que é isso, rapaz? Tá jogando praga, né? Um feitiço, uma catiça nos caras. Bom, hoje então tem a segunda semifinal da Copinha entre Oeste e Grêmio. O Inter já está classificado para a decisão. Nós tivemos ontem início da segunda rodada do Campeonato Carioca com o Botafogo com o time B, perdendo para o Madureira 2-0, só que o problema é que já é a segunda derrota do Botafogo, né? Aí fica complicado. Né? Tem uma questão que é importante. O Botafogo está nessa fase de transição para se tornar uma SA, enfim, tudo isso que vocês têm acompanhado há algum tempo. E o Alberto Valentim, ele foi garantido no Botafogo até o final do Campeonato Carioca. Depois ele vai ser reavaliado, independente de como as coisas estiverem, andamento do projeto, as ideias, etc, etc. Ele permanece ou não. Quando você começa o Campeonato Carioca tropeçando desse jeito, mesmo que seja com uma equipe alternativa, você que tem só até aquele período ali para mostrar serviço, você começa mal, né? Você não dá um bom cartão de visitas para os novos gestores do clube. Então o Alberto Valentim não parece encantar. Aliás, o Alberto Valentim é um caso curioso, a gente pode até debater melhor sobre ele em algum outro momento. Ele surge no Palmeiras ali como interino, como um cara de ideias de um futebol mais ofensivo, um jogo mais propositivo, mesmo que ele sempre falasse que gostava muito do futebol italiano. E aos poucos ele se mostrou, pode ser que ele mude isso, mas aos poucos ele se mostrou mais do mesmo, né? Um treinador muito do estilo do que já tem aqui no Brasil. Enfim, é um caso curioso que a gente pode debater melhor em outros momentos. Então, o início ruim do Botafogo pode significar a não permanência do Valentim pós-Campeonato Carioca. É isso aí. E também hoje tem Vasco e Flamengo, só que as duas equipes com times reservas, né? Aí é legal, o Campeonato Carioca é empolgante. O Campeonato Carioca, eu falei isso na segunda-feira, o Campeonato Carioca começou escondido, desinteressante, com pouquíssimos atrativos. Quem vai se... Imagina, quantas pessoas vão no estádio assistir esse jogo? Você consegue desvalorizar, é impressionante como as federações conseguem desvalorizar os próprios produtos. Olha, nós tivemos estreia do Atlético Mineiro vencendo o Uberlândia? Acho que foi o Uberlândia. Uberlândia por 1-0, né? O gol de pênalti do Fábio Santos. Deixa eu ver aqui, o Mineiro, é isso aí, Uberlândia 1-0. E hoje tem a estreia do Cruzeiro lá no Campeonato Mineiro. Cruzeiro que vai enfrentar o Boa Esporte às 9h30 da noite. E a Caldense vai jogar contra o América. Boa sorte para a Caldense. Que mais que nós temos? Gaúcho começando hoje, né? Pelotas e Novo Hamburgo, Grêmio e Caxias, Ipiranga e São Luís. Quem vai ser o craque do Campeonato Paulista? Pronto, sim, vai. Simples assim? Simples assim. Dudu. E quais serão os rebaixados do Campeonato Paulista? Nossa, agora ficou difícil. Vou ajudar você. Vamos lá, sem má vontade, gente. Não xingue. Não xingue, Frank. Santo André e quem mais? Santo André, Água Santa, são 4? Santo André, são 4, são 2. Você quer derrubar o ABC inteiro? São 2, é verdade. Santo André, Água Santa. Aí, cara, não é por nada nada contra a região. O cara é contra a região do ABC, não tem time da Zona Norte aqui. O Guapira. Josemar... O CAT, Clube Atlético Tremembé. Não, esse é grande, pô. Quarta Força e Tri do Paulistão. O Josemar Oliveira, tá vendo? O pessoal ainda até hoje, chateado. Né? Até hoje, ficou com trauma, velho. Craque Soteldo, diz aqui o Luca Monteiro, já dando a opinião dele. Eu acho que o Luan é candidato a craque do Campeonato Paulista, tá? E de rebaixado vai ser, não sei, cara, o Mirassol tá bom, né? O Mirassol contratou
O cabelinho lá do... Jogava no Inter lá, jogou até na seleção, pô. Quem? Pode O ir? cabeludinho lá. Não, pode ir que foi pro Havaí. Valdinho, pô. Tô viajando. Ai. O Camilo, tava no Chapecoense. Camilo. Contratou o Camilo. Xuxa ainda joga no Mirassol? Não, nessa temporada não. Você lembra que o Xuxa todo ano ele estava Ele no... Rodava no Paulista e ele estava no Mirassol. E jogando em bom nível, O inclusive. campeonato vai ser difícil mesmo, viu? Vai. Os times aqui de São Paulo estão muito bem, Sim. todos eles. Então, se não tiver uma estrutura legal, a tendência é... Lembrando que subiram da A2 para A1 esse ano o Santo André e a Inter de Limeira. Sim. O Santo André conquistando o campeonato, mas o melhor clube da A2 no ano passado já havia sido a Inter de Limeira. Perdeu a decisão para o Santo André porque é camisa pesa, sabe como é que é? Tem Copa do Brasil no currículo, disputa de Libertadores, essas coisas. Se bem que a Internacional de Limeira é o primeiro clube do interior a ser campeão paulista, né? Em 1986. O Água Santa sobe também, mas aí não, o Água Santa sobe porque o Red Bull se juntou lá com o Bragantino. Abre uma vaga, ele sobe. Aliás, tem uma pendenga na Justiça, o São Caetano pleiteando essa vaga do Água Santa aí, entendeu? Então, se der alguma treta no meio do campeonato, não digam que eu não avisei. O São Caetano pode melar esse campeonato paulista da Série A1. Valeu? Mas vamos torcer para que nada disso aconteça. Obrigado pela participação de todos. A Valéria Cristina diz que o Dudu será o craque do Campeonato Paulista. Li aqui no iPad. E muito obrigado a todos que participaram. Rumo ao Tetra e 31. Vai Corinthians. Ele é de Natal, Rio Grande do Norte. É o Cláudio Amaral. Valeu, Cláudio. E um abraço a todos que participaram. Obrigado, Lucas. Valeu, mais uma vez. Um abraço vez. a todos. Até mais. Tchau.